Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael Marinho e estarei dando início à nossa aula de Fisiologia Vegetal. O meu grupo é composto por Daniele dos Anjos, José Vitor, Leonardo de Jesus e Wesley Moraes. O tema da nossa aula é Florescimento e Amadurecimento de Frutos. Como base introdutória, estarei aqui falando um pouco da formação do fruto. Então, no decorrer de nossa aula, nós iremos ver o crescimento das flores, o processo de polinização, de fertilização, iremos observar também a formação do fruto e até o seu amadurecimento. Então, como o fruto é formado? Ele é formado por um ovário maduro ou vários ovários maduros da mesma flor ou de flores diferentes de uma inflorescência. Embora em algumas espécies, outros tecidos da flor, eles também vêm a se desenvolver para a formação desse fruto, como por exemplo no caju, como nós aqui observamos nessa imagem, o pedúnculo do caju forma essa parte carnosa do caju e o fruto verdadeiro é a castanha. Nós observamos também esse processo de formação a partir de outros tecidos da flor na maçã e na pera, onde eles são formados a partir do receptáculo. Então, a formação desses frutos, eles são conhecidos como pseudofrutos, que é essa parte mais comestível, essa parte carnosa que nós conhecemos. Então, dentro do ovário, o desenvolvimento dos óvulos fecundados dará origem a sementes. Os frutos, eles representam o estágio final da reprodução sexual. Então, eles são, portanto, os órgãos disseminadores das angiospermas, na qual eles promovem a dispersão das sementes. Então, em muitos casos, o pericarpo ele se desenvolve consideravelmente, produzindo frutos carnosos. Então, principalmente nesses casos, o fruto ele sofre intensas divisões e expansões celulares, além das mudanças qualitativas durante o seu desenvolvimento. Então, o crescimento e essas mudanças qualitativas são regulados, em parte, por mudanças na concentração de hormônios que ocorre durante o desenvolvimento do fruto. Então, aqui nós observamos o ciclo de vida de uma angiosperma, de forma bem básica mesmo, onde nós observamos uma flor com seu ovário, a sua antera e os grãos de pólen. Consequentemente, ocorrendo o processo de fertilização, que irá fazer a formação do fruto, a semente, que nós observamos que é um pseudofruto, uma maçã, né? E a semente, ela irá germinar, ocorrendo a formação de uma nova planta e assim dando sequência a esse ciclo. Sobre o crescimento das flores. Então, as flores das angiospermas, elas consistem usualmente de 4 partes, ou seja, são os verticílios. São eles as sépalas, pétalas, estames e pistilo. Nessa imagem aqui, abaixo, vocês podem observar um esquema mostrando uma flor perfeita de angiosperma, porque ela possui tanto pistilo como estame em uma única flor. O pistilo é a parte feminina da flor e o estame é a parte masculina. Então, elas são denominadas como hermafrodita ou perfeita, porque elas possuem essas duas partes, o pistilo e o estame. Em outras espécies, as flores elas podem ser unissexuais ou imperfeitas, que elas possuem ou o pistilo ou o estame em uma única flor. Sendo que se podem encontrar flores masculinas e femininas na mesma planta, que são monóicas, ou em plantas diferentes, as dioicas. As diferentes partes florais afetam diretamente o crescimento da flor. Então, aqui nós podemos observar a remoção dos estames a remoção dos estames do botão floral provoca redução na mobilização de açúcares para a flor e parada da atividade mitótica do ovário. Então, o ovário, por sua vez, ele tem um importante papel no desenvolvimento da flor, porque ele possui uma rica fonte de auxina, que é um hormônio vegetal, uma substância que é responsável pela regulação do crescimento. Então, o ovário ele possui uma rica fonte de auxina, que é esse hormônio, no qual tem papel fundamental no seu desenvolvimento. Então, geralmente, a remoção do ovário durante o desenvolvimento da flor provoca a abscisão desse órgão. Então, em muitos casos, a aplicação de auxinas ou de giberelinas, que é outro tipo de hormônio vegetal, em concentrações adequadas, retardam a abscisão floral.
Além dessas grandes quantidades de auxinas produzidas pelo pólen e pelo ovário, que o pólen também produz grande parte desses hormônios, há provas de que pétalas de algumas flores elas também produzem auxinas durante a sua abertura. Então acredita-se que as auxinas produzidas nessas partes florais atuam no retardamento da abscisão floral. Sobre o processo de polinização. Então, o grão de pólen produzido na antera é o gametófito masculino das plantas superiores. Então, em angiospermas são encontrados dois tipos de grãos de pólen. São eles os binucleados e os trinucleados. Os binucleados é um tipo mais primitivo, porque eles apresentam no estágio de micrósporo um núcleo vegetativo e outro generativo. Já nos trinucleados, eles são os grupos das angiospermas mais avançados, que nós encontramos nas gramíneas. Eles possuem pólens trinucleados porque essas plantas possuem um núcleo vegetativo e dois núcleos generativos. Então, o pólen dessas plantas, eles possuem um núcleo vegetativo e dois núcleos generativos, diferentes dos binucleados. Então, uma observação que eu faço é que a microsporogênese é o processo que conduz à formação de micrósporos ou grãos de pólen jovens. Já a macrosporogênese é o processo que conduz à formação de macrósporos ou saco embrionário. Então, a polinização ela consiste na deposição dos grãos de pólen sobre o estigma do pistilo da flor. E então ela ocorre por diversas maneiras. Uma delas é através do vento, essa dispersão pelo vento, através dos insetos, de forma artificial, ou pela sua autofecundação e também entre outras. Então, aqui na imagem, abaixo, na minha direita, nós podemos observar dois tipos dessa dispersão. A dispersão pelos animais, que é representado pela letra B, onde o inseto ele irá levar o pólen de uma flor para outra, e também pela sua autopolinização, que a planta em si ela irá se autopolinizar, que é representado pela letra A. Então, após a polinização, o grão de pólen ele germina. Então, se o estigma for receptivo, haverá produção de um tubo polínico. Então, após a polinização e a germinação do grão de pólen, vai dar início à ocorrência da dupla fecundação, que eu não vou me aprofundar mais. Então, vou passar agora para Vitor, que ele irá explicar um pouco sobre o mecanismo de fecundação cruzada.